A Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E entramos hoje na unidade 5, Deus fala. Essa é a parte 1, a unidade 5 é a parte 1, onde nós vamos conhecer como Deus fala conosco, né? Deixa eu orar por você. Pai, graças te dou por este momento, capacita-nos para ver, ouvir a Tua voz, para ver a Tua presença agindo em nosso meio e para que nós venhamos executar a Tua vontade em nós. Reveste-nos, enche-nos, inunda-nos com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Como foi iniciada a igreja em Prince Albert, né? Quando aceitei a chamada de Deus para ir para a Igreja Batista da Fé em Saskatoon, Canadá, restavam ali poucas pessoas, cerca de 10. Eles haviam tido recentemente uma reunião para decidir sobre a extinção da igreja. O que poderia Deus fazer ali? O que Ele queria fazer? Nossa disposição era esperar em Deus e ficar olhando ao redor para ver o que Ele estava fazendo. Quando cheguei numa manhã fria de sábado, em 1970, encostou um carro com 5 homens que vieram almoçar conosco. Vieram de Prince Albert, uma cidade de 30 mil habitantes situadas uns 140 quilômetros ao norte. Ouviram falar que eu estava vindo para Saskatoon, tinham começado a orar e estavam convencidos de que eu seria o pastor deles também. Ali estava para compartilhar uma palavra da parte do Senhor. Mal sabiam eles que quase 20 anos antes, ainda adolescente, eu havia dito ao Senhor: se o Senhor algum dia me chamar para o ministério, e se houver pessoas ou uma igreja que queira um estudo bíblico e esteja em um lugar que eu possa alcançar de carro, eu irei lá. Quando aqueles 5 homens me pediram para ir, eu não tive como dizer não. A Igreja da Fé nunca havia sustentado uma missão. Eu nunca havia pastoreado uma igreja que tivesse sustentado uma missão. Nós não iríamos prosseguir baseados em nossa própria habilidade ou experiência. Tínhamos que depender inteiramente da orientação do Senhor. Tínhamos certeza de que o clamor do coração do povo de Deus em Prince Albert era resultado da atividade de Deus. Considerando que eles haviam sido conduzidos até nós, reconhecemos que esta era a maneira pela qual Deus nos indicava onde deveríamos servi-lo. Deus começou a revelar propósitos mais amplos para Prince Albert. Deus fez essa igreja se desenvolver. Ela convidou um pastor, conseguiu um terreno e um templo, e aí começou a multiplicar-se. Organizou novas igrejas em Smeaton, Love, Melfort, Tisdale e Leoville. Ela organizou uma missão entre os índios em Prince Albert e uma nova igreja em 3 reservas indígenas. Deu início a ministérios importantes em Nipawin, La Roche, Deschambault, Cumberland House e outras comunidades nos arredores. Verdadeiramente Deus fez muito mais do que nós podíamos ter pedido ou imaginado. Efésios 3, 20 e 21. O versículo para nós decorarmos essa semana é: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Eita, é muito forte esse versículo, né? Então vamos para o dia 1. Deus fala de diferentes maneiras. Um ponto crítico para se compreender e experimentar Deus é saber claramente quando Ele está falando. Se um crente não sabe reconhecer quando Deus está lhe falando, ele está com problemas em sua vida cristã. Focalizemos nossa atenção na maneira pela qual Deus fala pelo Espírito Santo, quando quer que conheçamos seus propósitos e seus modos de agir. Examinemos os meios pelos quais Deus fala, isto é, por meio da Bíblia, da oração, das circunstâncias, da igreja
e de outros crentes. Muitas maneiras diferentes. Deixa eu colocar isso aqui para você. Muitas maneiras diferentes. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, Hebreus 1, verso 1. Uma verdade bem patente através de toda a Bíblia é que Deus fala a seu povo. No Antigo Testamento, Deus falou por intermédio de anjos, Gênesis 16. Visões, Gênesis 15. Sonhos, Gênesis 28, do 10 ao 19. Uso do Urim e do Tumim, Êxodo 28, 30. Ações simbólicas, Jeremias 18, 1 ao 10. Uma voz mansa e delicada, 1 Reis 19, 12. Sinais miraculosos, Êxodo 8, 20 ao 25. Entre outras maneiras. Como Deus falou no Antigo Testamento não é o fato mais importante. O importante é que ele falou. Aquelas pessoas a quem Deus falou sabia que era Deus que falava e sabiam o que ele estava dizendo. Aí vem uma tarefa para você marcar aí, ó. O que é mais importante? Como Deus falou ou o que Deus falou? Marque aí. Quando Deus falava a uma pessoa no Antigo Testamento, quais as duas coisas que a pessoa sabia? Ela sabia, aí você fala aí, tá certo? Vamos continuar a leitura aqui, ó. 4 fatores importantes. O fato de que Deus falou a pessoas é muito mais importante do que como ele falou. Quando Deus falava a pessoas, ela sabia que Deus estava falando com ela e sabia também o que ele estava dizendo. Vejo 4 fatores importantes todas as vezes que Deus fala no Antigo Testamento. A experiência de Moisés com a sarça ardente, em Êxodo 3, é um exemplo. Primeiro, o Deus que fala era singular ao indivíduo. Por exemplo, Moisés não conhecia nenhum precedente a respeito da experiência com uma sarça ardente. Ele não podia dizer, esta é minha experiência com uma sarça ardente. Meus pais, Abraão, Isaque e Jacó, tiveram a deles e esta é a minha experiência. Não houve outra ocorrência em que Deus tenha falado desta forma. Foi algo único, singular, porque Deus quer que nossa experiência com Ele e que sua voz seja singular para nós. Ele quer que vejamos num relacionamento especial e não na dependência de algum método ou técnica. Se Moisés estivesse por aqui, hoje ele seria tentado a escrever um livro com o título A Minha Experiência da Sarça Ardente. Então, as pessoas por toda parte estariam procurando uma sarça ardente. A questão não é como Deus falou, e sim que ele falou. E isso não mudou. Ele ainda fala a seu povo hoje em dia. Aí tem mais uma tarefa aqui, né? Diz assim, aí tá tudo que eu acabei de ler para você. E qual é o mais importante fator a respeito da maneira pela qual ele falou às pessoas no Antigo Testamento? Aí se responde aí, tá bom? Vamos continuar a leitura. Ponto 2. Diz assim: Quando Deus estava falando, a pessoa tinha a certeza de que Deus estava falando. Porque Deus falou a Moisés de maneira singular, ele tinha de ter a certeza de que era ele. A Escritura testifica que Moisés não tinha dúvida de que seu encontro tinha sido com Deus. O eu sou o que sou, Êxodo 3,14. Ele confiou em Deus, obedeceu e teve experiência de contemplar Deus respondendo justamente como dissera que faria. Poderia Moisés provar logicamente a outra pessoa que ele havia ouvido Deus? Não. O máximo que Moisés poderia fazer seria dar testemunho do seu encontro com Deus. Só Deus podia fazer com que seu povo soubesse que a palavra que dera a Moisés era mesmo uma palavra proveniente do Deus de seus pais.
Quando alguém como Gideão se mostrava inseguro, Deus era muito misericordioso para se revelar ainda mais claramente. Quando Gideão inicialmente pediu um sinal, ele preparou um sacrifício. Então o anjo tocou a carne e os bolos ázimos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Juízes 6, versículo 21 e 22. Gideão tinha certeza de que o Senhor havia falado. Mais uma tarefa aqui para nós. Qual é o segundo fator importante quanto à maneira de Deus falar no Antigo Testamento? Coloca aí a resposta. Acabamos de ler tudo isso, né? E aí continua, a terceira, ó. Quando Deus falava, a pessoa sabia o que ele estava dizendo. Moisés sabia o que Deus estava mandando fazer. Sabia como Deus queria agir por intermédio dele. E foi por isso que Moisés levantou tantas objeções. Ele sabia exatamente o que Deus esperava dele. Isso era verdade com relação a Moisés e era também verdade em relação a Noé, Abraão, José, Davi, Daniel e outros. Aí aqui, ó, qual é o terceiro fator importante com respeito à maneira pela qual Deus falava no Antigo Testamento? Responde aí. 4. Quando Deus falava a uma pessoa, essa experiência era um encontro com Deus. Moisés teria sido tolo se tivesse dito: esta experiência com a sarça ardente foi maravilhosa. Espero que ela me leve ao encontro com Deus. Essa experiência tinha sido um encontro com Deus, quando Deus revela uma verdade a você, seja por que meio for. Essa revelação é um encontro com Ele, uma experiência da presença divina em sua vida. Só Deus mesmo pode fazer com que você experimente a sua presença. Aí vem mais uma pergunta. Qual é o quarto fator importante em relação à maneira pela qual Deus falou no Antigo Testamento? Usando a pista abaixo, veja se consegue escrever os 4 fatores a respeito dos quais acabou de ler. Primeiro, único e singular. Segundo, certeza. Terceiro, o que? Quarto, encontro. Amém? Continuando a leitura aqui, diz assim: verifique suas respostas. Em todo o Antigo Testamento, encontramos um padrão único para todas as vezes em que Deus falou. O método que ele usou para falar era diferente de uma pessoa para outra. O importante é que Deus falou de forma singular a seu povo. Eles sabiam que era Deus que estava falando. Eles sabiam o que Deus estava falando. Quando Deus falava, isso era um encontro com Ele. Hoje, quando Deus fala a você pelo Espírito Santo, pela Bíblia, pelas orações, pelas circunstâncias e pela igreja, você certamente sabe que é Deus que está falando e sabe também o que Ele está dizendo. Quando Deus fala a você, essa experiência é um encontro com Ele. Amém? Um padrão errado, mais um tópico aqui, ó. Tenho ouvido muitas pessoas dizerem mais ou menos assim: Senhor, eu realmente quero saber qual é a tua vontade. Faze-me parar se eu estiver errado e me abençoa se eu estiver certo. Outra versão desse mesmo fato é: Senhor, eu vou continuar nessa direção. Fecha a porta se não for a tua vontade. O único problema é que eu não vejo isso como padrão em lugar algum das Escrituras. Você não pode permitir-se ser guiado apenas pela experiência, nem pela tradição, nem por um método ou uma fórmula. Frequentemente as pessoas trilham esses caminhos porque eles são fáceis. As pessoas fazem o que querem e põem o peso da responsabilidade em Deus. Quer dizer, se elas estão erradas, Deus tem de intervir para fazê-las parar. Se cometem um erro, culpam Deus?
Vamos aqui para mais uma pergunta. Se você quer conhecer a vontade de Deus e ouvir sua voz, tem de dedicar tempo e empregar algum esforço para cultivar uma relação de amor com Ele. É isso que Ele quer. Entre as seguintes sugestões, qual é o padrão bíblico para se conhecer a vontade de Deus? Marque uma delas. Procure as portas abertas e as portas fechadas. Peça que Deus faça você parar se estiver errado. Espere até que possa ouvir claramente uma palavra da parte de Deus. E aí, qual você vai marcar? Vamos continuar a nossa leitura. Nosso guia é a palavra de Deus. O padrão que eu vejo nas Escrituras é que Deus sempre dá uma direção desde o início. Ele pode não lhe dizer tudo o que você quer saber desde o início, mas lhe dirá aquilo que você precisa saber para fazer os ajustes necessários e dar o primeiro passo de obediência. Sua tarefa é esperar até que o mestre lhe dê as instruções. Se começar a fazer antes de ter uma direção de Deus, com certeza você irá errar. Mais um tópico diz assim: orientações específicas. Um conceito popular ensina que Deus não nos dá orientações bem claras. Diz ainda que Ele apenas põe nossa vida em movimento e então tentamos descobrir nosso caminho utilizando a mente que Ele nos deu. A implicação desse conceito é que o crente deve pensar sempre corretamente e de acordo com a vontade de Deus. Essa ideia não leva em conta que nossa velha natureza está em constante batalha com a natureza espiritual. Romanos 7. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Isaías 55, 8. Só Deus pode nos dar orientação específica para a realização de seus propósitos, de acordo com seus modos de agir. Depois que Deus falou a respeito da construção da arca, Noé, este sabia o tamanho, o tipo de material e como iria construí-la. Quando Deus falou a Moisés sobre a construção do tabernáculo, ele foi bem específico sobre os detalhes. Quando Deus se tornou carne na pessoa de Jesus Cristo, ele deu orientações específicas a seus discípulos, onde ir, o que fazer e como reagir. E quando Deus chamou Abraão e lhe disse para ir para a terra que ele mostraria, Gênesis 12:1, parece que aí Deus não foi muito específico. Essa situação exigia fé, mas Deus disse: eu te mostrarei. Deus sempre nos dá informações suficientes para fazermos aquilo que Ele quer que façamos. Quando precisamos de informações adicional, Ele nos dá de acordo com o seu cronograma. No caso de Abraão, mais tarde, Deus lhe informou que ele teria um filho, informou o número dos seus descendentes e o território que eles habitariam, que seriam levados cativos e que voltaria do cativeiro. O Espírito Santo nos dá orientação claras hoje. Deus é pessoal. Ele quer se envolver inteiramente com sua vida. Ele dará a você orientação clara para a vida. Você poderá pensar, mas essa não tem sido minha experiência. Você então precisa basear sua compreensão a respeito de Deus na palavra de Deus. Vamos aqui para a tarefa. Sublinhe no próximo parágrafo as sugestões que podem ajudá-lo a buscar orientação de Deus para a sua vida. Aí está aí o parágrafo. Se você não tem instruções claras de Deus sobre determinado assunto, ore e espere. Aprenda a ser paciente. Dependa do cronograma de Deus. O tempo estabelecido por Ele é sempre certo, é o melhor. Não se apresse. Ele pode estar retendo a orientação desejada apenas para fazer você buscá-lo mais atentamente. Não procure passar por cima do seu relacionamento com Ele, a fim de poder fazer. Deus está
mais interessado no relacionamento de amor com você do que naquilo que você pode fazer para ele. Com suas próprias palavras, faça um resumo das orientações que você sublinhou. Amém? Você sublinha aí quais são as estratégias que Deus está dando e você faz um resumo rápido, tá bom? Vamos continuar nossa leitura então. Aleluias, glória a Deus. Opa, deixa eu passar a página aqui. É a questão final, né? Agora, a última questão. Faça um resumo, faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda. Aprenda ou pratique, sublinhe-os. Depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Escreva nas linhas abaixo o versículo para decorar desta unidade. Reveja os versículos das outras unidades. Lembre-se de que você pode selecionar um versículo diferente se quiser. Resumo. Se eu sei quando Deus está falando, se eu não sei, vamos lá. Se eu não sei quando Deus está falando, estou com um problema em minha vida cristã. Segundo ponto, Deus fala a seu povo. Mais um ponto, o que Deus falou às pessoas é muito mais importante do que como ele falou. Mais um ponto, quando Deus falava algo singular e individual a cada pessoa. Mais um ponto, quando Deus falava, a pessoa tinha certeza de que era ele que estava falando. Mais um ponto, quando Deus falava, a pessoa sabia o que ele dizia. Mas outro ponto, quando Deus falava, a própria comunicação era um encontro com ele. Mais um ponto, se não tenho instruções claras de Deus sobre um determinado assunto, devo orar e esperar. Não devo passar por cima de um relacionamento de amor com Deus. Amém? Deixa eu orar por você, Pai. Graças te dou por este momento, estarmos contigo. Abençoa essa nova semana, esse novo estudo, essa nova unidade. Capacita-nos para fazer a tua vontade. Retira todo embaraço e barreira, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã.